O assassinato de um sargento da reserva da Polícia Militar do Estado de Sergipe. A SSP determinou ao COP que faça as investigações. Eu já tenho Jéssica com as primeiras informações. Para não, Jéssica? Oi, Gilmar. Mais uma vez, boa noite. Olha, o Ronaldo Bispo tinha 54 anos, era sargento da Polícia Militar, trabalhava há mais de 30 anos a favor da nossa segurança, da segurança pública do nosso estado e ontem à tarde foi vítima da violência em Itaporanga. Quando ele chegou a um estabelecimento comercial, um assalto estava acontecendo dentro desse estabelecimento. Um dos rapazes acabou baleando um sargento no momento em que ele tentava reagir a esse assalto. A gente vai conversar aqui agora com o delegado Jonathan Evangelista, ele que está como delegado interino da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil. A gente vai conversar aqui com ele para saber como as investigações elas estão procedendo, porque o COP, o Complexo de Operações Especiais, já está atuando, não é isso, delegado? Boa noite. Isso, boa noite. Boa noite, Gilmar. Ontem, após a tragédia, imediatamente recebemos a determinação de encaminhar uma equipe para o local. Tá? A Polícia Militar e a Polícia Civil deslocaram ao estabelecimento comercial lá no povoado Nova Descoberta, no município de Itaporanga, e foram iniciados os trabalhos, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Foi deslocada uma equipe da Polícia Civil, como dito. Algumas pessoas foram, as vítimas foram identificadas e já entrevistadas lá no local. Tá? Outras testemunhas também foram identificadas, pessoas que podem contribuir com a investigação. Essas pessoas foram ouvidas na manhã de hoje, na delegacia de Itaporanga. Ontem à noite ainda fizemos a captura e uma análise prévia das imagens que estão ajudando bastante no andamento da investigação. Gilmar tem uma pergunta, não é isso, Gilmar? Exatamente, eu fui informado, delegado, boa noite para o senhor, de que teria havido já uma prisão de um elemento que teria sido encontrado no povoado Aguada, em Carmópolis, em situação suspeita. Procede a informação. Gilmar, desde da ocorrência do fato, ainda na noite de ontem, várias informações foram veiculadas nas redes sociais. Dentre elas, a imputação de autoria já desse crime a algumas pessoas que estavam sendo tratadas inicialmente como suspeitas. Em diligências policiais da Polícia Militar, uma pessoa que foi indicada como suspeita, ela foi localizada e ela foi conduzida ao COP para ser ouvida. Tá? Essa pessoa acabou mantendo em cárcere durante a tentativa de fuga dela ou a tentativa de se eximir da ordem policial. Ela colocou uma pessoa em cárcere e ele foi conduzido ao COP juntamente com algumas testemunhas para ser ouvido e foi lavrado um procedimento em desfavor dessa pessoa, um ato de prisão em flagrante, pelo crime que ele cometeu no momento da abordagem policial, não pelo latrocínio de ontem, do sargento. Mas ele foi questionado... As investigações continuam. Mas ele foi questionado sobre a morte do sargento? Sim, já que a gente tinha algumas informações dando conta que ele poderia ser um dos autores do crime, ele foi questionado a respeito disso e ele nega veementemente. É verdade que esse elemento, então, que foi abordado hoje pelo COP, ele mantinha uma família em cárcere privado? Isso, as informações iniciais é que ele estava com a família dele e ele manteve uma senhora, moradora do povoado Aguada, no município de Carmópolis, em cárcere privado. A outra pergunta, depois Jéssica pode continuar, é a seguinte. A gente percebe pelo vídeo que, tentando se defender, o sargento disparou alguns tiros. Ele conseguiu alvejar, ele conseguiu acertar algum dos elementos? Gilmar, a análise rápida das imagens, que você também teve acesso, indicam que o bandido, o marginal, também foi atingido. Tá? Imediatamente após a veiculação das imagens ontem, a Secretaria de Segurança Pública entrou em contato com todas as unidades de saúde aqui do nosso estado, solicitando que imediatamente após a entrada
de algum indivíduo com ferimento de arma de fogo, a gente fosse informado, a gente fosse cientificado. Infelizmente, até o momento, isso não ocorreu. Delegado, o senhor falou que a Secretaria de Estado de Segurança Pública teve acesso a um vídeo, né, da câmera interna do estabelecimento. E nesse vídeo dá para perceber o rosto de um dos rapazes, na verdade, os rostos, né, os rostos dos rapazes. E já tem uma identificação, sabe o nome? Sabe se essas pessoas têm passagem pela polícia? Bom, as investigações continuam, especialmente no sentido de conseguir a qualificação completa desses indivíduos. Aproveito a oportunidade para pedir apoio da população, pessoas de bem que estejam se sentindo revoltadas com essa situação, que denunciem esses dois indivíduos por meio do 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil. Inclusive, estamos mostrando agora essas imagens. Eu queria saber se essa dupla, a suspeita é de que ela atuava também em outros estabelecimentos comerciais lá no município. Então, as investigações estão sendo aprofundadas exatamente nesse sentido, de descobrir se essa dupla ou outras pessoas vinham agindo na região ou em outros locais. A gente está tentando também identificar o veículo que foi utilizado no crime para que a gente... Tem imagem disso também, né? Isso, temos um veículo suspeito, vai ser veiculado, um CrossFox preto, que possivelmente foi utilizado pela dupla, para que a gente consiga, o mais rápido possível, elucidar o caso e encaminhar tudo à justiça. Provavelmente um veículo roubado? Estamos contando que sim. Fizemos os levantamentos dos veículos daquele tipo roubados recentemente e isso tudo está seguindo junto com a investigação. Agora, a polícia também ouviu testemunhas, né? O que elas dizem? Em regra, elas informaram toda a dinâmica do crime, né? Desde os dois indivíduos terem parado o veículo nas imediações do estabelecimento comercial, numa esquina, eles vieram andando, os dois juntos, depois disso eles se separaram, um deles entrou sozinho no estabelecimento, circulou pelo estabelecimento, recolheu alguns itens e levou ao caixa. Após isso, o segundo indivíduo entra no estabelecimento, também disfarçando, depois os dois se juntam no caixa, abordam a caixa, subtraem alguns pertences. E já no momento de saída do estabelecimento, quando já em fuga, um deles acaba abordando o sargento quando estava saindo do veículo e é onde acontece a troca de tiros. Gilmar, tem mais uma pergunta, não é isso? Somente duas perguntas. Uma é a seguinte: o elemento que foi hoje preso lá no povoado Aguada, em Carmópolis, ele foi questionado, o senhor já me disse, sobre a morte também do sargento. É verdade que ele negou ter qualquer envolvimento com a morte do sargento? Primeira pergunta. E a última é a seguinte: pelo que a polícia já sabe nesse início de investigações, esses dois marginais, eles sabiam tratar-se de um policial? A resposta da primeira pergunta é que ele realmente negou, tá? Ele não assume a autoria do crime. E pelas imagens, o que dá a entender é que eles não esperavam que a vítima estivesse naquele local. Até porque houve toda a dinâmica do crime dentro do estabelecimento comercial e já na saída, quando o sargento tinha acabado de parar e descer do veículo, é que ele foi abordado. Não esperavam também que estivesse armado, né? Exatamente. A gente percebe que o bandido, ele, embora tenha apontado a arma para o sargento, eu acredito que ele não esperava que o sargento que fosse um policial militar e que estivesse armado. Agora, o senhor falou que muitas informações começaram a circular após a morte do sargento. Uma delas foi de que ele teria teria ligações com esse comércio, esse estabelecimento que foi assaltado. Isso confere? Essas informações ainda estão sendo levantadas, especialmente pela Polícia Militar. Tá? Essas informações serão juntadas no inquérito policial, serão informadas ao COP e o delegado responsável é quem pode passar maiores informações. Como é que está sendo prestada assistência à família? Porque ele deixou 4 filhos, né? Isso, a gente tem percebido que, por determinação do secretário, toda a Polícia Militar está realmente envolvida com o caso. A gente não tem medido esforços para que a gente consiga solucionar esse caso o mais rápido possível e também para confortar a família. A Secretaria de Estado de Segurança Pública inicia o ano, então, de luto. Exatamente. Infelizmente, uma tragédia para a nossa polícia.
Muito obrigada, delegado, pela participação aqui no Cidade Alerta Sergipe. Gilmar, é com você. Isso, esses dois marginais, esses dois calhordas, esses dois pulhas, têm que parar na cadeia. Eles têm que ser presos. O crime não pode, de forma nenhuma, passar para a história policial de Sergipe como um crime sem elucidação. É claro que ninguém está exigindo nem pressionando a polícia e o COP para que saiba agora, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, quem realmente matou o sargento. Mas os dois têm que parar na cadeia. São dois pulhas, dois covardes, dois frouxos, dois bandidos, dois marginais.